Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto muitíssimo importante, cuja discussão entendemos como necessária: liderança feminina. Para tratar do assunto, nós trouxemos uma craque no tema, que é Ana Ferreira. Ana, muito obrigado pela sua participação. Um prazer, Nelson. Obrigada a você pelo convite. A Ana, ela é co-CEO da Academia de Líderes do Brasil. Ela é psicóloga há pouco mais de 20 anos, trabalhando continuamente na área de RH. Ela é mentora, especialista em qualidade, em produtividade e é coautora de um livro sensacional, O Protagonismo das Mulheres na Liderança. Gravou? Então é isso aí. Ana, vamos começar a falar sobre liderança feminina. Você foi convidada a escrever o livro e a questão é: enquanto você desenvolvia o texto, enquanto você criava a sua narrativa, o que você descobriu a respeito de liderança? Bom, são muitas coisas, né? O processo da escrita é muito bacana e a gente na academia desenvolveu uma metodologia para deixar muito à vontade para que né, os autores, porque às vezes existem alguns homens também em determinados livros que a gente faz. Eles se metem lá ou Eles se vocês que metem, a convidam? gente convida, a gente convida. Ah, menos É. mal. Esse é exclusivo de mulheres, né? O protagonismo da liderança feminina. Já estamos no terceiro lançamento com o mesmo propósito, e nós temos um esquema de perguntas que a gente vai respondendo, e isso guia a coautora na escrita, e isso acaba facilitando. E quando eu comecei o meu processo de escrita, né, assim, desde pequena eu sou apaixonada por livros, Sempre gostou disso. sempre gostei. O meu pai era um amante dos livros, a minha mãe foi professora por 32 Olha que anos bacana. no ensino fundamental, né, na alfabetização. Então, assim, a gente cresceu, eu e meus irmãos, nós crescemos com os livros e isso é muito bacana. Então, eu sempre quis escrever. Quer E dizer, o como ser escritora foi uma foi consequência. uma consequência. E quando a gente começa a pedir, o universo, Deus vai colocando tudo no lugar, e eu fui convidada para escrever o livro. E no momento da escrita foi muito importante, porque a gente no dia a dia e com o passar dos anos, em relação a toda a carreira, a gente esquece de determinadas coisas que a gente faz. E escrever é revisitar toda a nossa trajetória, né? Aí vai buscar aquilo que está lá Vai no fundinho do buscar, consciente. estava escondido. E aí eu fui relembrando do porquê na faculdade eu escolhi trabalhar com recursos humanos. Como foi que eu realmente descobri que eu estava na profissão certa? E essas lembranças que a gente vai tendo no decorrer da escrita são muito importantes e fazem com que realmente a gente se lembre de tudo, né? E Inclusive das coisas não tão boas. inclusive das coisas não tão boas, dos perrengues que a gente passa, das dificuldades, né? Porque E como hoje é que é esse negócio de você, que é psicóloga, me diga, lidar com os próprios fantasmas e achar que naquele momento você vai se vingar, você vai conseguir resolver algumas coisas? é, Ou isso não passa pela cabeça? Você deixa os fantasmas no armário e continua uma trajetória mais tranquila? os fantasmas a gente trata em terapia, porque todo psicólogo precisa do seu terapeuta também. Psicólogo também faz terapia, né? Então, assim, o processo de desenvolvimento é contínuo. A gente cresce e começa a desenvolver, então, a ficar em pé, andar, falar, e a gente não para nunca, né? A vida não tem parada.
Enquanto a gente está vivo, a gente está se desenvolvendo, e crescendo e aprendendo. E o processo terapêutico é muito importante para isso, né? Então, fiz muita terapia, hoje eu estou meio de alta. Acho que eu me dei alta, mas de repente, se precisar voltar, a gente volta também. E Escrever é uma terapia? escrever é uma terapia. Inclusive, hoje existem algumas técnicas, tem até nome, técnica da escrita livre, né, que ajuda nos processos terapêuticos, principalmente para quem tem muita ansiedade. Então, escrever é uma terapia. E para mim foi muito uma terapia. Acabou dando vazão E aos aí sentimentos. despertou um outro querer, que é escrever o meu livro solo. E aí procurei os meus hoje sócios, né, Silmar e Vitor, que são presidente, o Vitor e Silmar, o vice-presidente da academia. E você é co-CEO Eu sou da, co-CEO, da academia. eu cuido aqui de São Paulo. E eu os procurei porque eu queria escrever o meu livro solo. Então, Uhum. procurei, vamos fazer uma reunião para eu ver, né, como que permeia isso. E eles vieram para mim com uma surpresa, me chamando para ser sócia da academia, porque quando eles idealizaram, eles passaram 5 anos idealizando todo o nosso processo, né? Então, o processo da edição, como que a gente ia trabalhar, o que que a gente ia levar para as pessoas, o que ia fomentar toda a parte de desenvolvimento, de mentoria. E com 1 ano, mais ou menos, de academia, eles perceberam que o maior público deles era o público feminino. E hoje, 85% do nosso público é feminino. Mas isso aconteceu como? De uma maneira circunstancial? Não, de uma maneira natural, na verdade, né? Então, as mulheres estão mais propensas a escrever, talvez. As mulheres têm menos travas para se colocar no processo da As escrita. mulheres estão falando mais, escrevendo mais, ou escrevem mais e falam menos? Depende da mulher. Aí a gente vai entrar numa seara, hein, Nelson? Mas assim, as mulheres estão mais O propensas. falar e o escrever, existe uma conexão? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Se bem que São, dependendo, são habilidades são complementares? habilidades complementares e ela pode ser, a escrita pode ser uma habilidade muito mais interessante para, por exemplo, mulheres que são mais introvertidas, né? E que não conseguem de todas as formas Verbalizar verbalizar, né? Eu sou super extrovertida, eu falo, se você me deixar, a gente fica aqui a tarde toda você pode falar e pode escrever com a mesma com a facilidade. mesma facilidade e, para mim, com a mesma intensidade, né? Tá. E aí, como a academia começou a se desenvolver muito mais no âmbito feminino, eles decidiram que eles precisavam de um apoio feminino também para dar as caras e para corroborar tudo aquilo que eles estavam fazendo. Então, eu virei sócia da academia, né? Tem 6 meses, mais ou menos, que eu estou aqui junto com eles, e está sendo um processo incrível. Hoje, 89% do quadro de funcionários de todo o processo são mulheres, né? Então, a academia é altamente inclusiva, nós podemos dizer assim. É inclusiva. A gente tem de tudo um pouquinho, mas tem muitas mulheres mesmo, assim. A gente tem muito espaço, tem muita voz, né? E isso é legal, porque a gente vai construindo junto, né? É uma maneira de trabalhar nos bastidores, onde um vai ajudando o outro e, não sei uma forma mais simples de falar, mas a gente não tem mimimi entre nós. Então, tem que fazer, vamos fazer, e a gente se comporta de maneira igual, e só que o É, e mundo, acaba o tendo uma dia a relação dia, saudável, né? exatamente, e o mundo, o dia a dia, e as mulheres somos melhores, né? Tenho que fazer minha parte aqui. E eu sou obrigado a concordar, porque é E, verdade. e aí a gente foi tomando conta, tomando esse espaço, né? E tá num trabalho muito bacana, assim. A gente tem feito coisas incríveis, já estamos na terceira edição desse livro, temos outros livros que
Muitas mulheres também são protagonistas, com nomes diferentes, mas sempre trabalhando no tema liderança. Então, o nosso propósito é desenvolver a liderança nessas pessoas. E quando às vezes a gente tem vários relatos de mulheres que escreveram que foram convidadas e aí entra naquela síndrome de autossabotagem. Será que eu sou capaz? Será que eu tenho tudo isso mesmo? E se redescobrem, porque a liderança não é só estar à frente de uma empresa. A liderança feminina, ela está em todas as áreas da nossa No dia vida, a né? dia, No né? nosso dia a dia. Então, é em casa, é no trabalho, é na comunidade, é na igreja, onde a mulher consegue se colocar e defender aquilo que ela acredita, ela tem um papel de liderança naquele momento, né? Independentemente de gênero, Ana, aquela questão da liderança forte, impositiva, ainda é viável nos tempos em que vivemos? É, eu acho que hoje ainda existe, né? Porque a gente ainda tem uma geração que está hoje ativa, que vem desse primórdio onde era necessário, e eu muitas vezes fui muito masculina, porque há 10, 15 anos atrás, ser líder numa empresa, você tinha que ter essa postura, né? Você se obrigava a isso? É, comigo, Nelson, foi de uma Sim, forma internamente. muito natural, tá? Quando eu me vi naquele meio com homens fortes e eu era das poucas mulheres que sentavam àquela mesa, eu acabei mesmo me colocando numa postura muito forte mesmo. Isso daí Muito. te fez bem? Você descobriu um outro lado? Ou de uma certa forma te incomodou? É, Porque te obrigava a ser um pouquinho diferente daquilo que você realmente era? isso me incomodou quando eu descobri que eu estava naquela posição, porque foi muito natural. Então eu fui ficando Foi muito acontecendo. dura, né, para poder crescer, assim. E quando eu falo muito dura e poder crescer, eu não estou falando não matei ninguém por ambição para chegar lá, não. Mas é que eu acabei me transformando, me ficando mais dura, né? Nunca perdi meu lado feminino, que eu sempre fui muito vaidosa, sempre andei de salto, de saia, de vestido. E não é sobre isso, mas eu fiquei muito dura e depois de um tempo, eh, eu me vi nessa situação e eu falei: "Nossa, será que eu precisava ter sido tão". Você que se obrigou à reflexão, ou alguém te dava alguns toques, dizer, olha, pega mais leve aqui, acho que você pesou Eu muito a mão ali. Foi um processo terapêutico, tá, porque foi logo depois que eu me separei, eu fui casada por 10 anos, meu ex-marido é muito querido, inclusive. E logo depois que eu me separei, eu comecei a repensar tudo, várias coisas, né? Uhum. Inclusive essa questão. E aí eu me peguei um dia pensando, eu falei, gente, talvez eu tenha sido muito máscula também na minha relação com o meu ex-marido, né? Então eu trouxe para dentro de casa também essa questão do ser forte, do ter que dominar aí as decisões e tudo mais. Então, aí eu falei: "Não, eu não quero mais esse lugar. Aí vamos para terapia". Aí a gente trabalha isso na terapia E e aí depois você, fica mais leve. e aí você passa por um processo de desconstrução, é isso? Desconstrução para construir de novo, sem perder a essência, né? Porque a É, essência está é um aqui. processo dolorido isso? É dolorido, é dolorido, porque todo processo terapêutico é dolorido, né? A gente tem que se despir de muitas coisas, né? Colocar de lado outras, e focar naquilo que é o seu objetivo, sem perder a essência, né? Então eu fui retomando muito essa questão. Isso te deu um amadurecimento Uf, brutal, né? é. Foram 6 meses de terapia que foram 6 anos de crescimento, com toda certeza. Numa palestra, você se coloca para as pessoas assim, dessa maneira, com que Muito. você está assim, abrindo o coração
Sim. Aqui no Pode Mais Empresas, é a mesma coisa? Nelson, uma coisa que eu descobri ao longo da minha vida e hoje eu posso falar com muita propriedade é que são duas coisas, na verdade. Uma é que a gente não deve se comparar, né? Cada um é um, cada ser é um ser, enfim. E a outra é que mostrar vulnerabilidade é uma maneira de crescimento também. Então, eu sou essa e nas minhas palestras eu também coloco, todo mundo passa perrengue, Você demonstra suas vulnerabilidades? sim, eu Normalmente as pessoas não escondem. escondem. Mas eu não tenho problema em demonstrar minhas vulnerabilidades. Eu acho que isso que me faz tão eu, né? Eu tenho alguns apelidos e eu posso citar um que os meus amigos me chamam de madre, porque eles dizem que eu sou muito boazinha. E é uma Eu ia verdade. chutar Penélope Charmosa, ia passar longe. Não, não, também pode ser, porque eu adoro uma camisa rosa. Eu até fiquei em dúvida hoje, mas hoje não. Eh, mas eu acho que a vulnerabilidade é o que traz a conexão, sabe? Porque às vezes você vê uma pessoa palestrando e você fala: Nossa, que incrível! A gente tem esse mundo, eu chamo de mundo de Instagram, isso de que tudo é perfeito, de que tudo é bonito, de que tudo é fácil. Só que a vida não é assim, E tem né? pessoas que vestem o personagem, né? É, Eu sou assim, eu sou impiedoso, eu sou duro, eu sou para quê? homem principalmente, né? Os homens são mais suscetíveis. O que E que é isso daí? É cultura? eu acho que tem É muito de cul... necessidade de autoafirmação? eu acho que tem muito de cultura. E a sociedade também faz com que a gente fique dessa forma. O mundo corporativo, assim, hoje eu vejo o mundo corporativo é muito cruel, né? É muito cruel o mundo corporativo, Nelson. E, e Sacrifica as as pessoas pessoas. se sacrificam demais. E uma coisa que eu costumo falar, né? Muitas pessoas, e eu não quero de, de nenhuma forma colocar todo mundo numa caixinha, mas hoje as pessoas estão mais preocupadas em ter do que em ser, né? E eu venho de uma criação que o ser é mais importante, né? Cresci no interior de São Paulo, minha família mora lá ainda, os meus avós eram de uma simplicidade incrível, a gente dividia a família, dividia a comida, dividia a mesa, e eu cresci dessa maneira, então isso para mim é importante. Permeada pela solidariedade, né? Exatamente. Então, isso é importante para mim porque fez parte do meu crescimento. E quando E você sente que a empresa está te sugando, é, gera um trauma? gera. Ah, sim, com certeza, com certeza. E quem não consegue. Então, nós podemos dizer, de uma certa forma, ou por vias indiretas, que as empresas são grandes amigas dos psicólogos, deixando os seus consultórios Cheios. lotados sempre. Eu não diria que só as empresas fazem isso, mas eu acredito muito que as pessoas que não se cuidam, que não se desenvolvem, ficam mais suscetíveis a sofrerem esse tipo de pressão dentro de uma empresa. E aí sim, a gente lota os consultórios. A gente está falando assim do mundo ideal, né? Você trabalha numa empresa X, você tem tal padrão de vida, você tem informação e acesso a um ou uma terapeuta, etc, etc. Sim, sim. E quem não tem a consciência de que precisa mudar, ou em determinado momento ela adquire a consciência, mas não tem o acesso. O que essa pessoa faz? Vamos segurar o segundo bloco? Dá Vamos. uma pensadinha para a gente ver como é que a gente pode ajudar esse povo que está, às vezes, com uma tremenda dificuldade, e a Ana Ferreira vai explicar com uma enorme facilidade como é que você sai dessa. Voltamos já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa.
consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. E voltamos ao segundo bloco com Ana Ferreira explicando como sair do perrengue para atingir uma autêntica liderança feminina. Ana, no final do primeiro bloco, eu coloquei a situação das pessoas que às vezes não têm a consciência, ou, em alguns casos, têm a consciência de que precisa fazer alguma coisa, precisa mudar, mas não tem acesso a terapias. Como é que a gente resolve essa questão? Quando não tem a consciência é mais complicado, porque quem não É o passo inicial, né? porque assim, enquanto você não der o primeiro passo em busca, né, do autoconhecimento, do autocuidado, e que reflete na autoestima, quem não tem essa consciência e que acha que está tudo bem, tem um problema gigante e é aquela história, né? Vê a formiga passar e esquece do elefante que está ali atrás. Então, quem não tem autoconsciência é mais difícil. Você pode indiretamente forjar lideranças ruins? Ah, com certeza, com certeza. E a gente, historicamente, né, aqui no Brasil, talvez América Latina, a gente acaba transferindo, né, colocando a responsabilidade de liderança, muitas vezes, muitas empresas fizeram isso no passado, e até num passado bem recente, colocar o bom técnico como líder. E isso é um grande problema, porque o bom técnico, ele é um bom técnico, e hoje, Não necessariamente um bom líder. exatamente, e hoje nos processos de recrutamento e seleção, exceto coisas muito específicas, um mecânico de avião tem que ter aquele curso, e a gente não está falando desse caso, mas hoje o que prima para as empresas é a questão comportamental, porque hoje é o comportamento que faz com que você consiga se identificar, que é o fit cultural, e permanecer naquela empresa. Então, é um grande problema que aconteceu. Estamos criando uma geração de puxa-sacos Hoje, que vão se sinceramente, amoldar, que vão se segurar onde precisar para manter aquela posição, para sustentar o cargo. hoje de puxa-sacos eu acho que não. A geração que está vindo, eles não são de puxa-saco, não. Eles são mais do propósito do que do puxa-saco. Eu acho que a gente já teve uma geração anterior que talvez fosse um pouco mais nesse sentido. Eh, e hoje as pessoas acabam tendo, a geração, uma maneira também de se desenvolver um pouco mais. Então, Uma área de RH dentro de uma companhia, até onde ela tem possibilidades de mudar o que está sendo feito? Qual é a autonomia política dela? Isso de uma maneira geral, evidentemente, que vai ter as variações de claro, empresa para empresa, mas pelo seu conhecimento, pelo seu grande trânsito nessa área de RH. uma boa empresa dá total liberdade para o RH, porque a empresa é viva. A empresa, ela tem alma, né? Sempre tirando as exceções, né? Sim, a hora que ela deixa de ter alma, ela vai Exatamente, esvaziando, né? porque Vai para desidratando. operar uma máquina, hoje a gente ainda precisa de um ser humano. Por A enquanto. maioria, por enquanto, por enquanto. Vamos entrar nessa questão ainda. Eh, e a empresa que consegue enxergar que são as pessoas que podem permear o crescimento delas, são as empresas que conseguem ter uma visão muito mais ampla em termos de responsabilidade. A gente pode falar de responsabilidade social, de sustentabilidade, porque tudo está ligado. Então, uma empresa que consegue enxergar o recurso humano, a área de recursos humanos, de forma estratégica, para acompanhar e fazer com que a empresa cresça, é uma empresa que com certeza vai ter um desenvolvimento melhor. Isso é uma questão nova, né? A gente falar do RH
Quer dizer, o RH que não tem um perfil de departamento pessoal, né? É um RH realmente ativo Ativo, isso. e que pensa estratégias. Até então não se falava em RH estratégia, não eram palavras que se encontravam no mesmo dicionário, até pouco tempo atrás. Até uns 10 anos atrás, realmente não era. Eu tive ótimos professores, então eu construí minha carreira a partir de 2006. Eu tive 3 grandes diretores de recursos humanos que me guiaram muito para essa questão da estratégia e super agradeço, são E hoje faz incríveis. toda a diferença E dentro de uma empresa. hoje faz. E as empresas, elas precisam se atentar a isso, né? Porque hoje existem regras, né, que pedem que as empresas tenham X% de mulheres, X% de cota, e não é sobre isso, não é sobre ter X%, é sobre fazer aquilo acontecer de forma genuína, de forma natural, né? Então, tem muita coisa para a gente E como fazer. é que você faz esse processo acontecer de forma natural, sem que haja imposições de cota disso, cota daquilo? Primeiro a empresa tem que estar aberta, tem que estar disposta, Você né? tem que Que partir do tem que C-level. tem que partir do C-level e tem que estar no propósito da empresa, porque assim, de novo, não basta parecer, a gente tem que ser, né? Porque não adianta colocar, né, algo impositivo por conta de uma legislação. Vai acontecer? Vai, mas a pessoa vai sentir que não é natural, entendeu? Aonde que é mais fácil mudar a cultura? Numa empresa de pequeno porte ou numa grande empresa? Nossa, aí depende muito. Depende muito das pessoas, porque assim, a cultura, ela vem do exemplo, não tem jeito, né? A cultura vem de quem está liderando. E é a liderança que determina como é que aquela cultura vai A acontecer, empresa né? tem que ter necessariamente o DNA do dono? Não, não, porque o dono, se ele tem uma visão estratégica e ele não é daquele jeito, mas ele sabe o que precisa, ele consegue colocar a máscara dele naquele momento para aquilo, para fazer e deixar com que a empresa cresça. Mas é difícil. É que o processo de desenvolvimento, voltando à pergunta inicial do que a gente começou, hoje é muito mais fácil ter acesso ao desenvolvimento pessoal. Porque antes terapia era muito cara, antes tinha e ainda tem a questão do tabu em relação à saúde mental, é, porque a pessoa, nossa, vai na terapia, vai no psicólogo, isso daí é louco. E hoje a gente já consegue perceber mudanças significativas, Hoje as inclusive pessoas já sabem que quem vai que no quem vai. psiquiatra é que está louco, não, o psicólogo não necessariamente. É isso? Não necessariamente, o psiquiatra também não cuida só de doido, cuida dos estressados também, né? Enfim, mas hoje é muito mais fácil ter acesso a esse desenvolvimento, porque a gente tem CAPs, a gente tem programas incríveis de prefeituras, a gente tem programas incríveis de espaços de voluntariado para desenvolver isso. A NR1 veio ajudar? Ajuda, ajuda. A NR1 ajuda se a empresa estiver disposta também, o que eu acho que sim, a permear isso, porque o número de problemas de saúde mental, porque assim, depressão é saúde mental, ansiedade é saúde mental, burnout é saúde mental, e todo mundo antes achava que só o psicopata que tinha um problema de saúde mental, e não é bem isso, né? Agora uma pergunta que eu acho que todo mundo deve te fazer. As pessoas sempre tiveram problema de saúde mental e não eram levantados esses problemas, eles ficavam esquecidinhos, guardadinhos debaixo do tapete, e agora que está se aflorando porque está sendo puxado, ou o ritmo da vida atual é que está gerando essas novas doenças? Eu acho que é a junção das duas coisas, né? Eu acho que a
o contato com a informação faz com que a gente consiga efetivamente se libertar de algumas coisas e procurar ajuda, né? Isso é uma coisa. E culturalmente, nós, talvez nossa geração, nós fomos criados para ser fortes. Não podia chorar. Homem não podia chorar, a mulher tinha que engolir o choro, então no fim também não podia chorar. E hoje eu acho que está muito mais simples e fácil. Por quê? Porque tem muito mais As pessoas oportunidade de abriram mais a busca. cabeça. Eu acho que sim, eu acho que sim. E hoje, assim, o advento da tecnologia, a questão, eh, o psicólogo pode fazer terapia online, então existem plataformas que vendem terapia online, e isso facilita, por quê? Funciona isso? Porque funciona. Tem algumas que são muito boas, inclusive eu tenho um cliente que eu faço as contratações dele, dos psicólogos, então assim, a gente faz todo um acompanhamento com os psicólogos também para fazer com que funcione, e isso é muito legal e é barato, Me diz uma é coisa, de Ana. fácil acesso. A gente começou falando de liderança Nossa, feminina. Retomando o fio da nossa entrevista aqui. A mulher que é líder de uma área de RH, ela costuma se dar melhor, ela tem mais facilidade em lidar com essa área do que o homem? Te pergunto porque, de uma forma assim bem grosseira, eu tenho visto uma incidência muito maior de mulheres à frente da área de RH especificamente. eu acho que sim, porque a mulher É mais hábil? O que que acontece? é, Ela se impõe mais? eu acho que é muito da empatia. A mulher, de certa forma, ela consegue ser mais empática do que o homem. E essa empatia gera essa conexão e as mulheres acabam, tem essa fortaleza, tem a questão da liderança, as mulheres se esmeraram muito e nós estudamos muito para poder estar onde estamos, e isso acabou reverberando. Então, hoje as mulheres têm tanto estudo quanto os homens e fazem conta, porque a RH também faz conta, né? A gente sabe discutir financeiramente muitas coisas dentro do recursos humanos. eh, e a mulher tem, de forma natural, essa questão da empatia, esse lado mais maternal. Então, eu acho que a visibilidade de uma mulher dentro do RH é maior. E acho que é por isso, né? Ela é mais completa. E pode botar duas panelas no fogo que não deixa Pode queimar. botar Pode duas. botar três, pode botar quatro, A gente né? faz várias coisas ao mesmo tempo, isso o mercado está deixando a gente, né? Então, assim, eh, e hoje tem muitos homens que fomentam o desenvolvimento das mulheres também. Isso não é uma regra. Eu acho que tem homens que são muito capazes, mas eles em algum momento conseguem fomentar que outras mulheres cresçam e sejam líderes também, não só da área de recursos humanos. No seu Eu- livro, quando você fala sobre o protagonismo das mulheres, você dá alguma indicação? Você faz sugestão à sua leitura? Eu acho que a minha experiência pode ser uma inspiração para essa leitora, mas a minha indicação, Nelson, é muito assim, eh, a vida é movimento, né? Então, se a gente quer alguma coisa, você Tem que se precisa dar o mexer, né? primeiro passo, né? Então, eu quero um copo de água e a minha água acabou. Vamos fingir que não tem essa jarra aqui, mas eu preciso ir pegar essa água. Tá. Então, assim, hã, a gente fala muito: "Ah, o que que é sucesso?". Meu, sucesso é estar onde você quer, né. E ninguém chega no sucesso, parado. E a Então, tem o liderança? primeiro passo, né. A pessoa nasce líder, aí você vai numa escola de educação infantil, por exemplo. Você vê um monte de criancinha ali, tem uma menina, um garotinho que se destaca, né? Rapidamente. Você não precisa de 5 minutos para bater o olho e falar, É aquele é o líder. líder. É. Ele carrega a tropa, ou ela, né? Sim, sim, sim. Que influencia, faz isso, faz aquilo.
O líder ele já nasce pronto ou ele pode ser formado? Hoje a gente consegue as 2 coisas. Existem os líderes natos, né, assim, eh, eu acho que eu sou assim, eu sempre fui muito a que falava, a que brigava, a que defendia, a que ia falar com o professor, desde a época da escola. "Eu quero isso, eu quero aquilo, vamos fazer desse jeito". Então eu Já tem era uma coisa já era sua. meu mesmo, e eu acho que tem pessoas que são natos, mas hoje um bom autoconhecimento faz com que você consiga desenvolver essa liderança. E não necessariamente que você vá ter essa liderança em todos os aspectos da sua vida. Mas, por exemplo, se você quer muito, meu desejo, meu sonho é ser presidente de uma empresa. Para ser presidente de uma empresa, você tem que desenvolver sua liderança. E desenvolvendo sua liderança, o seu autoconhecimento, sua autoestima, você chega à liderança, mas não necessariamente ele vai ser líder dentro de casa. O que eu ia te perguntar, você tinha me deixado essa deixa aí. O líder, ele não precisa ser líder, o líder ou a líder, Ou a depende. líder, sim. Não precisa exercer a liderança em todas as atividades da vida, né? Não, não. Pode descansar um pouquinho. Descansa aqui, descansa ali. Porque assim, quando é nato, é natural, né? Agora, quando não é, as pessoas dói demais ter que ser em todos os momentos. Então é quando é necessário e depois relaxa e tá tudo bem. Como é que se identifica um líder? Pela postura, pelo jeito de falar, É, pelo protagonismo em situações é. de grupo. Eu acho que assim, tem determinadas situações, acho que posturas, né? A maneira como entra numa sala, a maneira como se apresenta, isso tudo já vai demonstrando o que aquela pessoa é, né? O grau de confiança que ela tem nela, e isso vai fazendo com que a pessoa se mostre líder sem precisar falar que é. Você acha que hoje a liderança feminina, ela ocupa um lugar que lhe é de direito ou ainda falta? Ai, ainda falta. Ainda falta. Ainda falta, porque eu acho que as mulheres precisam se descobrir nessa posição também. Porque eu acho que muitas mulheres se autossabotam e acabam se escondendo. "Vou ficar aqui no meu cantinho que é tão confortável", e acabam se colocando um pouco nessa posição. Então tem muita mulher ainda para despontar e fazer Como é que acontecer. se puxa essa turma? Que provocação a gente precisa fazer? A gente, eu digo, A a gente. sociedade civil organizada, né? Porque a gente fala de liderança, não é só a liderança de uma companhia, é, Não, é de uma casa, é de uma família, é de um clube de de um serviços, de clube. um clube esportivo, de uma associação de moradores e por aí vai, né? Exatamente. Como puxar? Eu acho que é dando espaço, né, Começa deixando chamando para a Academia Brasileira. começa vindo para Vem cá, cá, você não quer vem aqui escrever, escrever não? um livro, vem se descobrir, e realmente esse é um excelente caminho, porque a gente se autossabota muito, né, os homens, não necessariamente têm, mas eles demonstram muito mais confiança e as mulheres acabam se colocando sempre. Ainda que seja só para fingir, né? Exatamente, ainda que seja só para fingir. E as mulheres têm essa tendência da autossabotagem: "Ai, será que eu sou capaz? Será que eu posso?". E todo esse processo da escrita, como eu falei no começo, é reviver muita coisa e falar: "Caramba, olha só tudo que eu fiz, como foi E eu legal não imaginei que isso". pudesse, né? Pode, mas pode, porque quando você começa o processo da escrita, né, e a livre escrita e tudo mais, você se autodescobre. E aí você vai relembrando um monte de coisas e fala: "Tá aí, eu também sou líder, deixa eu colocar isso aqui em prática". E eu acho que a sociedade precisa ouvir mais. A gente está falando muito do ser humano, do ser humano, ser humano, da mulher, do homem e tal, não sei o quê. Como é que fica a inteligência artificial nessa? Pois é, Ela não está pedindo licença para entrar, ela já chegou, já já está chegou, tomando seu espaço. E vai qual é o crescer. futuro da liderança, em particular a liderança feminina,
logo mais à frente? Eu acho que eu gosto, eu uso, inclusive, né? Não desprezo a inteligência artificial, mas tem um quesito que a inteligência artificial nunca vai fazer, Nelson, que é a Qual que é? verdadeira conexão humana. Nós não fomos criados para viver numa bolha, numa ilha e sozinhos. Então, o mundo precisa de conexão, o mundo precisa de gente que precisa de gente, A gente sabe? precisa sentar debaixo do pé de manga e Isso. tirar uma boa prosa em Pindorama no fim de semana? Exatamente. Eu acho que a IA veio para ficar e só vai conseguir superar e continuar vivendo de forma efetiva quem conseguir continuar com o relacionamento humano, que são as relações, as conexões que fazem com que a gente tenha a chama do viver, né? Aquilo de ser e de fazer As e de estar conexões que próximo. realmente valem a pena. Exatamente. É isso aí. E continue com a gente que estaremos muito conectados. Falamos com Ana Ferreira, que nos deu o prazer da Obrigada. sua presença. Você pode deixar um recado final para quem Obrigada. assistiu e certamente gostou muito do Olha, seu podcast? vamos lá. O meu recado final é não parem, porque a vida realmente é movimento. Eu tenho até uma frase que eu acho super divertida, minha irmã fala muito isso. Lagartixa parada não come bichinho, então a gente precisa dar o primeiro passo. Não se detenham, não se detenham. Foquem no seu objetivo, vem escrever um livro conosco e vamos nos desenvolver. Desenvolvimento é tudo, gente, e relação humana é o que a gente mais precisa na vida. Então, esse é o meu recado. Não parem. De novo, muito obrigado e Eu que bastante sucesso para agradeço. a sua carreira. Para nós. Obrigada. E continue com a gente, que tem bem mais podcast por aí.